Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, da continuidade da nossas aulas, né, sobre a história do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre os franceses e holandeses na América Portuguesa, aqui no Brasil, a influência de ambos, ok? Então, os franceses, eles povoaram, né, por um tempo, invadiram, né, assim podemos dizer, Maranhão, né? Então, franceses sempre associam com Maranhão e holandeses povoaram, invadiram, não permaneceram um tempo, 7 anos, né? Na, em Pernambuco, tá? Mais especificamente, Maurício, sob o comando ali de Maurício de Nassau. Então, nós temos aí Maranhão e Pernambuco, tá? Com outros é, grupos europeus sem ser os portugueses, tá? Aqui no Brasil. Então vamos lá, presença francesa. Depois a gente fala da presença holandesa. A presença francesa, né? Nós temos aqui o quê? O que encadeou aí, o que possibilitou, que gerou para que esses povos fossem para a para o Brasil, né? Tentassem aqui povoar, explorar aqui o Brasil. Foi o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi firmado entre espanhóis e portugueses. Eles não consideraram os outros, né? Então, eles dividiram as terras recém-descobertas e a descobrir, né? Sem considerar os outros reinos, como Holanda, França, Inglaterra. Tudo bem que a Inglaterra e a França estavam em guerra, né? A Guerra dos 100 Anos e tal, né? Mas não consideraram eles. Então, alguns tentaram invadir, né? Sei lá, tentativa de tomar posse, como assim vocês dividem umas terras que vocês encontraram, né? Enfim, após a sua centralização política, a França foi a principal contestadora do tratado. Acho que vocês ficaram com tudo, alegando que ele não teria validade, uma vez que não existiria nenhuma cláusula no testamento de Adão, que validasse tal divisão territorial feita pela Igreja Católica, tá? Então, eles contestaram esse tratado de Tordesilhas aí feito entre a Espanha e Portugal. Depois nós temos a invasão, assim nós temos a invasão da França. Na França, nós temos a invasão, eu falei que era Maranhão, mas é Maranhão e Rio de Janeiro, tá? Então, a França, ao adentrar o Rio de Janeiro, passa a ser chamado de França, o Rio de Janeiro passa a ser chamado de França Antártica, tá? Antártica, ali fica mais ao sul, né? Antártica, não sei por que Antártica, mas foi chamada de França Antártica, tá? O Rio de Janeiro, tá? Então, nós temos aqui, acredita-se que os franceses, mesmo antes de Cabral, já conheciam o litoral brasileiro e comercializavam com os nativos alguns gêneros tropicais. No entanto, em 1555, a primeira empreitada patrocinada pela coroa francesa, teve como destino a Baía de Guanabara, local onde os portugueses ainda não haviam se fixado. Liderados por Durand de Villegnon, os colonos franceses católicos e protestantes começaram a colônia no Atlântico Sul, tá? Antártica, França Antártica. A região era ocupada pelos tupinambás, tá? Os Tupinambás e uma série de outros grupos que vinham resistindo à dominação portuguesa, seu território, formando, então, a Confederação dos Tamoios. Como foi essas confederações dos Tamoios? Por quê? A França invadiu a Baía de Guanabara, colocou o nome de França Antártica. Só que para auxiliar essa divergência, né, esse combate, os holandeses se afiliaram aos tupinambás. Eu coloquei tamoios aqui. É tamoios, tamoios. Os franceses se auxiliaram aos tupinambás, aos tamoios, né? E, em contrapartida, os portugueses, eles viram que eles invadiram ali na Baía do Guanabara e eles se associaram aos outras tribos, que foram os taminos, tá?
E aí entraram em confronto, tá? Porque essas pessoas, esses nativos, esses povos, conheciam essas regiões e tal, poderiam entrar em confronto por aqueles outros. Eles já tinham essas divergências entre as tribos. Então, é interessante essa questão, né, da França Antártica. Outra invasão francesa foi no Maranhão, no Nordeste, ali no Maranhão, tá? No litoral do Maranhão, que foi chamada França Equinocial. Equinocial, tá? França Antártica e França Equinocial, tá? E não tinha, como Portugal não tinha um projeto colonizador, era fácil invadir, né? Então eles fundaram São Luís do Maranhão, né? Fundaram a cidade de São Luís do Maranhão. E dessa vez o francês Daniel de Latouche chegou ao litoral maranhense em 1602 com um contingente de cerca de 500 pessoas para ocupar o território que ainda não era povoado por portugueses, tirando proveito do descontentamento dos nativos da região com os ibéricos, né? Então eles tiraram proveito aí também. Então, os franceses trataram de se aliar a eles na luta contra a dominação lusitana também no Maranhão. Não só no Rio de Janeiro, mas também no Maranhão, eles tentaram fazer essa filiação para combater os portugueses. Então, nós temos aí a França Antártica, no Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara, e nós temos a França Equinocial, no Maranhão, tá? Então, como a concepção de guerras predominantes entre povos indígenas influenciou na formação da sociedade brasileira? Essa é uma pergunta muito importante, tá? Porque foi justamente o que eu falei no final da última aula, não, da aula, né, sobre pré-colonização, porque tinha muitas questões falando dessa relação entre portugueses e nativos, povos nativos, e também muitas questões falando entre essas lutas tribais, né? Essas lutas entre tribos diferentes. E os franceses, assim como os portugueses lá no começo, né, para eles conseguirem dominar, e aqui os franceses, para conseguirem combater os portugueses, eles se aliavam a tribos, né, às tribos divergentes para combater, né? Tanto os portugueses como os franceses se aliavam para facilitar o combate. A presença holandesa agora, tá? França, já falando da França, nossa, a França do Brasil fica no Maranhão, Rio de Janeiro. E nós temos aqui o Brasil holandês, tá? O Brasil holandês. O Brasil holandês fica em Pernambuco, ok? E com a União Ibérica, Portugal, assim como suas colônias, também viraram alvos dos inimigos da Espanha, tá? Como suas forças coloniais também viraram alvos dos inimigos da Espanha. O Brasil, no período da União vivia o auge da economia açucareira, com o princípio do Polo Econômico do Nordeste. Logo, os Países Baixos lançaram os olhos sobre essa região da colônia a fim de reaver o comércio açucareiro entre Holanda e Portugal, o que fora proibido por Felipe II, tá? Então, eles aí estavam implantando a técnica, os holandeses eram muito bons aí, eles tinham muito conhecimento sobre o cultivo de açúcar e tal. Mas aqui, né, permaneceu 7 anos, principalmente na Maurício de Nassau, em Pernambuco, né? Depois de estabelecidos, os holandeses instalaram um governo local liderado por Conde Maurício de Nassau, que reestruturou a colônia após a guerra, remontando engenhos destruídos e liberando crédito a senhores luso-brasileiros, principalmente de Olinda. Além disso, Nassau inovou a fabricação do açúcar, modernizou a cidade com diversas construções, inclusive o Observatório Astronômico e Zoológico, e incentivou a vinda de diversos botânicos e artistas para a colônia.
Não é à toa que tem a Faculdade Maurício de Nassau aqui, né? Outra questão interessante foi a expulsão dos holandeses, né, de Pernambuco. Foi a insurreição pernambucana em 1645, no qual eles são expulsos e vão para as Antilhas e fabricar, colocar todo esse conhecimento em açúcar, no ciclo do açúcar lá nas Antilhas Central, e isso foi o fim do ciclo do açúcar no Brasil. Vamos para as questões. Do ponto de vista econômico, as razões que levaram os holandeses a invadirem o nordeste da colônia decorriam do fato de que essa região, do ponto de vista econômico, as razões que é porque era fácil escoamento, né? Então, vamos ler primeiro. Os holandeses desembarcaram em Pernambuco no ano de 1630, em nome da Companhia das Índias Ocidentais, WIC, e foram aos poucos ocupando a costa que ia da foz do rio São Francisco ao Maranhão, no atual Nordeste brasileiro. Eles chegaram ao ponto de destruir Olinda, antiga sede da capitania de Duarte Coelho, para erguer no Recife uma pequena Amsterdã, pequena Amsterdã no Recife. Do ponto de vista econômico, as razões que levaram os holandeses a invadirem o Nordeste na colônia decorriam do fato de que essa região, letra A, era a mais importante área produtora de açúcar na América Portuguesa. Lembra que Pernambuco foi uma das capitanias hereditárias, uma das duas, né, que tiveram sucesso, né, Pernambuco e São Vicente. Então, né, era mais propícia. Vamos ler as outras, né? B. Possuía as mais ricas matas de pau-brasil no litoral das Américas. C. Contava com o porto mais estratégico para a navegação do Atlântico Sul. D. Representava o principal entreposto de escravos africanos para Américas. Constituía um reduto de ricos comerciantes de açúcar de origem judaica. Próxima questão, né? Essa aqui foi sobre o quê? Por que os holandeses, né? Tomada de Recife e Olinda por invasores holandeses. A interpretação dos dados acima permite identificar que uma causa direta de todas essas invasões estrangeiras foi, vamos lá, ao longo do período colonial da história do Brasil, o Império Português foi vítima de assédio e de tentativas de invasão de seus territórios ultramarinos por parte de diversas potências rivais. Alguns exemplos de invasões estrangeiras na América Portuguesa estão listados a seguir. 1612, estabelecimento da França equinocial. Equinocial foi equinocial, né? Foi lá no Maranhão, tentativa da invasão holandesa a Salvador em 1630, tentaram invadir Salvador, e a tomada de Recife também. Então, uma das causas, né, diretas de todas as invasões estrangeiras foi a fuga da corte portuguesa, não tinha ainda, né? Deu um pulo na história aí. Vem vitória dos franceses na Guerra de Sete Anos, não. Ser conclusão da reconquista da Península Ibérica, não. D. Guerra da Restauração Portuguesa contra a Espanha, não. Criação da União das Coroas Ibéricas, né? Uniu a União Ibérica, Espanha e Portugal. No processo de colonização do Brasil pela coroa portuguesa, houve competições pela ocupação territorial por outras nações europeias. Sobre a ocupação denominada França Equinocial, ou seja, ali no Maranhão, tá? É correto afirmar que os franceses, letra A, colonizaram Pernambuco, né? E construíram Porto de Recife, também não. Foi os holandeses, né? B. Conquistaram o Rio de Janeiro e criaram o Ministério dos Capuchinhos. Também não. C. Colonizaram o Ceará
e construíram a Catedral de Fortaleza? Não. D. Ocuparam o Maranhão e construíram o Forte de São Luís. Exatamente. O veste. Vamos lá. Seu conteúdo mostra. Bora lá. E eu, por vezes, tenho, não sei o que lá, parecia acertar dos negócios da França. E isso por ver, por conjecturas e aparências grandes, aquilo que podia suceder dos pontos mais aparentes que eu consigo traziam muito prejuízo ao Estado e aumento dos senhorios de Vossa Alteza. E tudo se encerrava em vós, Senhor. Trabalhardes com modos honestos de fazer que esta grande não houvesse de entrar nem possuir, coisa de vossas navegações, pelo grandíssimo dano que daí se podia seguir. Serafim Leite, Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil, 1954. O trecho acima foi extraído de uma carta dirigida pelo padre jesuíta Diogo de Gouveia ao rei de Portugal, Dom João III, escrita em Paris em 17 de 12 de 1538. Seu conteúdo mostra o quê? A persistência dos ataques franceses contra a América, que Portugal vinha tentando colonizar de modo efetivo desde a adoção do sistema de capitanias hereditárias. Exatamente. B. Os primórdios da aliança que logo se estabeleceria entre as coroas de Portugal e da França e que visava a combater as pretensões expansionistas da Espanha na América. Não. A preocupação dos jesuítas portugueses com a expansão de jesuítas franceses que no Brasil vinham exercendo grande influência sobre as populações nativas. Não. D. O projeto de expansão territorial português na Europa, o qual, na época da Carta, visava a dominação de territórios franceses tanto na Europa quanto na América. É a manifestação de um conflito entre a recém-criada ordem jesuíta e a coroa portuguesa em torno do combate à pirataria francesa. Foi realmente a persistência dos ataques portugueses, né? Que fala aí nessa carta. Próximo. Vamos lá. Enem, né? A religião luso-brasileira começou a ser urdida em 1644 e explodiu em 13 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da nobreza da terra, entusiasmada com esta proclamação heróica. A guerra declarada e paz fingida na restauração portuguesa. O desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa seiscentista, oitocentista, eu coloco assim, seiscentista de 1600, né? Foi o resultado do fraqueza bélica dos protestantes batavos. Batavos, não sei quem são. B. Comércio transatlântico da África Ocidental. Não. C. Auxílio financeiro dos negociantes flamencos. Não, né? D. Diplomacia internacional dos Estados Ibéricos. Também não. E interesse econômico dos senhores de engenho. Essa é a questão correta. Interesse econômico dos senhores de engenho, né? Que os holandeses sabiam produzir cana-de-açúcar, eles aumentavam a produtividade, então era um interesse aumentar a produtividade, né, deles. Próxima questão.
Vamos ler a pergunta primeiro, né, que é muito grande. A partir do texto, qual o objetivo dos holandeses com essa medida? O objetivo dos holandeses, bora lá. O Brasil oferece grande, sei lá, portugueses. Em relação ao nosso país, verifica-se-á que esses lucros e vantagens são maiores para nós, tá? Os açúcares do Brasil enviados diretamente ao nosso país custaram bem menos do que custam agora, pois já serão libertados dos impostos que sobre eles se cobram em Portugal, e dessa forma destruiremos seu comércio de açúcar. Os artigos europeus, tais como tecidos, pano e etc., poderão, pela mesma razão, ser fornecidos por nós ao Brasil muito mais baratos, o mesmo se dá com a madeira e o fumo. Documentos holandeses disponível ali na Unicamp. O texto foi escrito por um conselheiro político holandês no contexto das chamadas invasões holandesas, 1624 a 1654. No nordeste da América Portuguesa, que resultaram na ocupação militar da capitania de Pernambuco, né, o conflito se inicia em um período em que Portugal e suas colônias, entre elas o Brasil, se encontravam sob domínio da Espanha. Né? A partir do texto, qual o objetivo dos holandeses com essa medida? Construir uma rede de refino e distribuição do açúcar no Brasil, levando vantagem sobre os concorrentes portugueses? Não. B. Garantir o abastecimento de açúcar no mercado europeu e oriental, ampliando as áreas produtoras de cana fora dos domínios lusos? Não. C. Romper o embargo econômico imposto aos holandeses depois da União Ibérica, ampliando os lucros obtidos com o comércio açucareiro. D. Incentivar exatamente, né, romper o embargo econômico, embargo espanhol imposto aos holandeses depois da União Ibérica, ampliando os lucros obtidos com o comércio açucareiro. Exatamente. D. Incentivar a diversificação da produção do Nordeste brasileiro, aumentando a inserção dos holandeses no mercado de produtos manufaturados. Não é dominar uma região produtora de açúcar mais próxima da Europa do que as Antilhas holandesas, facilitando o escoamento dessa produção. Realmente é letra C, é difícil essa aqui. Rompeu o embargo espanhol imposto aos holandeses. Sobre a União Ibérica, é correto afirmar que o desaparecimento do rei de São Bento, do rei de Portugal, Dom Sebastião, culminou na vacância do trono de Portugal e o surgimento do sebastianismo. Qual país se dedicou no incentivo em países internacionais, navegações, né? Foi Inglaterra. O que o que foi o sebastianismo? Foi um movimento místico que desejava o retorno do rei Dom Sebastião, desaparecido em uma batalha contra os mouros. Tá? O declínio da economia açucareira está associado à expulsão dos holandeses do Nordeste do Brasil e, ao se estabelecerem nas Antilhas, produziram açúcar de melhor qualidade para poder concorrer com o Brasil. E é isso nossa linha sobre os holandeses. As perguntas sobre os holandeses e franceses, as invasões francesas e holandesas, é meio complicadinho, não é muito fácil não, tá? Interesse em engenho, né? Romper com o embargo, qual é o interesse deles invadirem, né? Interesse por parte dessas pessoas, as relações sociais, né? Entre eles. A persistência dos ataques franceses contra a América, né? Ficaram, poxa, vocês assinaram o tratado aí e nem falaram nada para nós, né? Para o Maranhão construir a fonte, né? Que foi a França Antártica, a França Equinócio, em Pernambuco, Maranhão e Rio de Janeiro.
tá? Então, essa é a nossa aulinha sobre a invasão de franceses e holandeses na América Portuguesa. Muito obrigada e até a próxima.